Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal Movimento Contrário. Eu sou o Marcos e hoje nós vamos falar um pouco sobre as ilusões construídas ao longo de décadas sobre a dependência do álcool e a dependência de outras drogas. E que essas ilusões, às vezes, impedem o tratamento, a condução e cria um fantasma absurdo sobre esse cenário e que impede muitas das vezes um dependente do álcool, um dependente químico, a família acreditar que realmente existem soluções para esse problema. Vou dar um exemplo para que você consiga entender o que eu estou querendo dizer aqui. Quando se fala sobre dependente químico, o que vem na tua cabeça? Constrói aí na sua cabeça quando você pensa sobre dependente químico. Pensa numa pessoa que seja dependente químico. Eu tenho certeza, quase que absoluta, que quando você fala sobre esse cenário, eu vou dar características próprias a esse dependente químico que você agora está pensando. Quer ver? Ele é uma pessoa pobre, no tráfico, largada, perdeu o vínculo familiar, perdeu o emprego, está desacreditado da sociedade, perdeu a sua credibilidade social, perdeu os seus sonhos, os seus projetos, está vivendo largado nas drogas, está fazendo furto, está envolvido com roubo, está envolvido com tráfico, está envolvido com tantas coisas. Não é essa pessoa? Você conseguiu criar essa imagem na sua cabeça? Não é isso? Então eu quero dizer que você está equivocado sobre esse olhar. Vamos falar então sobre o alcoolista. Pensa no alcoolista agora. O alcoolista que você pensa em relação ao problema que tem a doença é alguém que está agora, nesse exato momento, largado na sarjeta, na calçada de um bar, ou então sentado numa mesa de bar largado, totalmente embriagado, que já não tem mais ninguém por ele, que não tem mais família, está totalmente largado à sua própria sorte. Enfim, né, já perdeu todos os seus sonhos, seus projetos também. Não é essa pessoa? Então eu quero dizer que, de fato, você mais uma vez está equivocado. A dependência química, ela é muito mais ampla do que isso e não se cria tanto monstros, né, em relação a isso, porque de fato às vezes não é. A dependência química ela pode ser olhada, pode ser analisada por vários fatores. Só que nosso olhar foi conduzido a pensar dessa forma através de décadas, quando ainda não se tinha noção do que era a dependência química, do que é uma dependência do álcool. Muito desses conceitos construídos ao longo desses anos, dessas décadas, levaram a muitas pessoas a perderem de fato a noção do que é a dependência química e do que é a dependência do álcool. E esse pensamento, essa coisa já montada, essa forma de pensar a dependência química impede às vezes do tratamento de fato acontecer, impedem às vezes de pessoas acreditarem que podem ser capazes de mudar esse cenário, porque já está meio que, já que está, não tem, né? Quando a gente não pode com ele, junte-se a ele, né? É mais ou menos assim que acontece na cabeça de muitos. Famílias desacreditadas, famílias desesperançadas, que não acreditam que essa pessoa vai sair das drogas. Muitas dessas coisas que foram construídas lá atrás ainda, quando não se tinha um conceito. Vou dar um exemplo rápido. Eu comecei a trabalhar com dependência química em 1997. Já vai alguns anos aí, né? 1997. Naquela época, em 1997, não se tinha noção do que era dependência química. Existia porque, na verdade, todo o conceito sobre dependência química estava muito relacionado a comportamento apenas. Questões de decisões. Se você quer sair, você vai sair. Se você não quiser, você não vai sair. É como se fosse algo do indivíduo, uma decisão dele. E quando, na verdade, não é isso. Ao longo desses anos, a gente foi aprendendo que a dependência química, isso se deu através dos estudos, da ciência, das pesquisas, que a dependência química não é algo só comportamental. Ela tem um problema cognitivo, é um problema de saúde mental, é um problema social, é um problema cultural, é um problema espiritual. Então, todos esses fatores que envolvem a dependência química precisam ser tratados e analisados de forma séria. Porque se você não fizer isso, você acaba
criando um conceito único sobre o que é dependência química e colocando tudo dentro de uma mesma sacola, e quando na verdade não é. E aí você vai falar assim, mas Marcos, por que você está me dizendo isso então? E quais são os outros cenários então? Como é que se analisa a dependência química? Quem são essas pessoas? Como é que a gente consegue fazer essa divisão, né, sobre o que é dependência química, dependente químico, alcoolista, alcoólatra? Como é que a gente consegue analisar isso de fato? É muito simples. Você vai entender sempre porque a dependência química ela sempre vai visualizar, ela vai dar visibilidade nos espaços mais carentes, né? Tem um autor chamado Gilberto Velho, que ele é um antropólogo, e ele vai fazer uma análise muito interessante sobre a questão da sociedade. Ele faz uma divisão entre o olhar que, por exemplo, a polícia tem sobre a sociedade. E ele vai falar sobre quando a polícia entra numa comunidade carente, ele vai entrar numas vielas, nas ruas, e muitas dessas casas que estão ali em volta dessa comunidade, muitas delas não têm muros, não têm portas, né? As pessoas estão mais expostas, e a polícia vai passar, vai analisar, vai fazer o seu pré-julgamento, vai olhar as pessoas mais empobrecidas, e sempre a vulnerabilidade dessas pessoas vão estar em pauta. E se tiver alguém ali com, por exemplo, com possibilidade de estar usando droga ou estar traficando, a polícia consegue enxergar com mais facilidade, porque a visualização é clara, né? Então a polícia tem mais acesso a essas pessoas. E normalmente essas pessoas, além da dependência química, ela tem outros tipos de problemas que precisam ser analisados. Elas têm uma questão econômica comprometida, elas não têm talvez um grau de instrução maior, ela não tem segurança jurídica, ela não tem um advogado que possa defender as suas causas, elas têm dificuldade de relacionamento familiar, então são outros problemas que estão relacionados à questão do uso em si. Mas quando essa mesma polícia ela vai fazer uma ronda, por exemplo, no grande centro urbano, diante dos condomínios de luxuosos, que ali dentro também tem pessoas que usam drogas, que são dependentes químicos, ela não consegue visualizar essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas estão protegidas pelo muro. Então, quando ela passa diante de um condomínio, pode estar acontecendo a mesma coisa que acontecia lá, que estava acontecendo lá na comunidade carente, por exemplo, acontecendo dentro de um condomínio fechado, só que a polícia não vai enxergar essas pessoas. E para ela, parece que aquele ambiente ali, aquele cenário, aquela geografia ali, aquele espaço, está muito mais protegido, muito mais segurado do que lá na comunidade carente, quando na verdade não é assim que acontece. E diante dessa análise, nós podemos fazer essa mesma análise relacionada à dependência química. Então, a pessoa que vive numa comunidade carente, que é pobre, que não tem condições financeiras, que não tem uma condição cultural, que não tem uma instrução maior, ela tem um problema agravado porque ela tem talvez a dependência química e tem outros problemas sociais relacionados a essa problemática social. Ela tem a dependência química, tem a dependência do álcool, mas ela tem a falta de estrutura, ela tem a falta de estrutura familiar às vezes, ela não tem acesso à informação, ela não tem compreensão jurídica, ela não tem compreensão cultural, e acaba que a dependência química ela tem um agravante maior. Ela tem um agravante maior, porque diferentemente das pessoas que vivem lá na Zona Sul, que vivem lá por detrás dos muros dos grandes condomínios, ela talvez tenha uma família mais estruturada financeiramente falando, ela tem uma condicionalidade jurídica maior, ela não precisa fazer furto porque ela tem acesso com mais facilidade a questões econômicas. Então, a vulnerabilidade faz com que o nosso olhar seja mais direcionado à pobreza e não à riqueza. E aí acaba que a gente faz distinções sobre o que é dependência química. Tá dando para entender o que eu quero dizer? A mesma pessoa que sofre com a cocaína, com o álcool lá na comunidade, lá no condomínio luxuoso, é a mesma pessoa que vai sofrer com o álcool e a cocaína lá na comunidade carente. Só que os problemas que estão em volta dessas pessoas evidenciam muito mais quem está vulnerável do que quem não está vulnerável financeiramente, socialmente. Então esse olhar é muito importante de entender. O outro problema que é muito interessante, que é uma análise que a gente faz aqui agora, é como a gente entende a dependência química.
Ao longo de muito tempo, a dependência química foi construída por detrás sobre uma porção de conceitos de achismo, né? Uma vez dependente químico, sempre dependente químico. Calma, vamos com calma, né? Eu não gosto dessas expressões porque condicionaliza. Esse dia eu estava vendo uma reportagem de um terapeuta num canal desse, não lembro qual foi. Eu acho que isso é antigo, né? Mas eu estava vendo no YouTube. E ele falando o seguinte: se o dependente do álcool, o dependente químico não se internar em nenhum grupo, ele não consegue sair da droga. Olha, eu tenho muita dificuldade com isso, dessas falas. Por que eu tenho dificuldade? Não que eu desmereça os grupos anônimos, não que eu desmereça os grupos de apoio, nada disso. Eu acho que é super válido, super importante. Mas nós não podemos condicionalizar as pessoas, porque cada pessoa é uma pessoa. Eu conheço inúmeras pessoas ao longo desses 20 e tantos anos de atuação nessa área que conseguiram dar a volta por cima, saíram das drogas, saíram do álcool, estão bem, vivendo uma vida de normalidade e não participam de grupo, não participam de tratamento, não participam de terapia, estão bem, estão vivendo uma vida de normalidade. Aí você vai me dizer assim: Marco, mas é possível que isso aconteça? É possível sim, porque quando a gente consegue desmistificar a doença e tratar ela da forma como ela merece ser tratada e como ela deve ser tratada, a gente acaba deixando de lado os fantasmas. Porque tudo parece que é dependência química. É igual quando a gente, voltando ao assunto sobre quem mora numa comunidade carente, parece que a questão financeira está relacionada à dependência química, parece que o rompimento familiar está relacionado à dependência química, parece que tudo está relacionado à dependência química, quando na verdade não é. Nem sempre é. Né? Então é importante a gente entender isso. Esses conceitos que colocam sobre a dependência química, que no meu ponto de vista, muitas das vezes é muito mais terrorista do que libertador, faz com que as pessoas desacreditam de si mesmas. E eu sou muito a favor de que a pessoa acredite em si, consiga dar a volta por cima, é capaz. A dependência química é um problema? Mas ela não é um monstro. Ela pode ser tratada de forma muito mais simples do que a gente imagina. Isso depende de como conduzir esse tratamento, como conduzir essa abordagem. E aí, se a gente ficar terrorizando tudo, colocando tudo debaixo de um conceito terrorista, há uma grande tendência da gente se atrofiar e não entender que existe um caminho, uma linha de raciocínio muito mais lógica, muito mais simples do que essa que a gente está vivendo. Então fica aqui a minha fala em relação a isso, para que a gente consiga entender que dependência química ela não precisa ser tratada de forma monstruosa, não é um bicho de 7 cabeças. E aí fica essa dica para a família. Para analisar um pouco mais sobre quem é a pessoa que você está cuidando. Para analisar de forma mais motivacional. Não desacredita. A dependência química não é um monstro que temos que ficar combatendo todos os dias. Não, a gente pode viver uma vida de normalidade. Até porque se dependência química, uma vez dependente químico, sempre dependente químico, para que eu vou parar com as drogas? Se eu não consigo mais lutar com ela. Se ela já tomou conta da minha vida, né? Não é assim? Eu penso dessa forma. Se uma vez dependente químico, eu vou ser sempre dependente químico, e esse fantasma é muito mais forte do que o meu desejo de mudança, então eu vou me entregar, eu não vou conseguir ficar lutando contra ela, eu vou lutar com algo que eu vou conseguir vencer. Agora, se a dependência química, se as pessoas estão me dizendo que dependência química é algo que eu não vou conseguir vencer nunca, como é que eu vou lutar? Quem me garante que eu vou ter ânimo para lutar contra essa doença? Então, fica aqui a minha dica para esse conceito. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva aqui no meu canal, Movimento Contrário. Aperte o sininho, faça seu comentário, eu acho muito importante que você deixe seu comentário. Se você gostou desse bate-papo, se você não gostou, se você achou que não foi legal, dá o seu dislike aí, pode botar negativo aí, não tem problema nenhum. Se você gostou e acha interessante que esse bate-papo avance, siga a gente no Instagram, @Movimento Contrário, aqui na página do Facebook também, Movimento Contrário, enfim. Faça seu comentário que é muito importante para que o canal cresça e a gente consiga alcançar mais pessoas para poder elevar esse debate, tá bom? Um abraço a todos, fica com Deus e até a próxima. Valeu, tchau.